Bom, então nós estávamos falando sobre a Guerra Fria, né? E sobre essa disputa, né, ideológica, enfim, entre as potências. A gente vai ver isso com mais detalhamento, tá? Mas algumas coisas a gente já vai adiantando para você, certo? Então, basicamente, pós, né, esse período da Segunda Guerra Mundial, quando se instala o que a gente vai entender como Guerra Fria, nós vamos ter uma corrida armamentista muito grande, principalmente em relação à aquisição do conhecimento sobre a fabricação das bombas atômicas. Então, até esse período 45, né, os Estados Unidos era o único detentor dessa tecnologia, inclusive utilizou, né, contra o Japão, e muitos interpretam exatamente como uma, na verdade, não uma agressão ao Japão, mas um recado à União Soviética. Veja o que eu tenho aqui, né, não se metam comigo, mais ou menos nessa perspectiva. Em 49, a União Soviética já tinha essa bomba atômica, e por isso a Guerra Fria ela acabou ficando um pouco mais equilibrada, digamos assim, porque já não era algo que os Estados Unidos dominavam e poderia ameaçar e, enfim, poderia submeter qualquer um às suas demandas, né? Mas já havia, então, uma potência contrária que também dominava essa tecnologia. Então, é uma situação que a gente tem que dizer. Além disso, a gente vai perceber que os Estados Unidos, já desde o início, a União Soviética também, vai perceber que é necessário investir nos demais espaços, né? Então, em relação aos Estados Unidos, ele percebe que precisa de aliados em vários pontos, né? Como, por exemplo, a própria Europa. Então, é necessário reconstruir a Europa. A gente vai ter, então, os Estados Unidos vai organizar o que a gente vai chamar de Plano Marshall, né? O Plano Marshall, certamente um plano econômico, né? Que vai auxiliar a que os países europeus consigam se reerguer, né? Consigam se reconstruir após a guerra, né? Então, é uma série de investimentos no sentido de também garantir esse alinhamento, né, que, que os países, né, europeus teriam, então, né, já, enfim, né, com os Estados Unidos, certo? Após a guerra, né, além da ocupação na Alemanha, outro país que foi ocupado pelos Estados Unidos foi o Japão. E num primeiro momento houve de fato uma ocupação bastante dura, né, quase uma retaliação, até porque a gente tem que lembrar que a guerra dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi muito mais contra o Japão, né, do que contra os nazistas de fato. Então, basicamente, nessa perspectiva, houve toda uma ação, digamos assim, voltada para a desmilitarização do Japão, para a interferência econômica no Japão, para a diminuição enfim, de poderes dos grandes proprietários, né, da alta elite japonesa, enfim, né, e houve até um tratamento bastante duro. Porém, né, na década de 50, os Estados Unidos começam a perceber que é necessário estrategicamente haver um aliado que se aproximasse, digamos assim, da sua lógica econômica, né, política econômica, porque nós vamos ter uma série de transformações, a gente vai ver com calma isso, na década de 40, principalmente, né, principalmente com a Revolução Chinesa de 49, tá, que é um ponto extremamente importante. Então, a Revolução Chinesa, que é quando a China, então, torna-se, né, passa por um processo de um socialismo diferenciado, que a gente vai tender a chamar como maoísmo, né? A gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão mais pra frente. Mas o fato é que em 49 a China se torna, entre aspas, comunista, né? Que são os termos que são mais mobilizados. A gente sabe que comunismo de verdade nunca ocorreu, né? Quem sabe o que é comunismo consegue compreender isso, né? Mas enfim, o fato é que com a ascensão do comunismo na China, os Estados Unidos percebe que precisa de um aliado estratégico no Extremo Oriente. O Japão, então, a perspectiva mais interessante, e com isso também a gente vai investir pesadíssimo, né, no Japão, vai basicamente né, botar muito dinheiro realmente no Japão, e o Japão consegue se reconstruir, se industrializar de tal forma que vai se tornar, né, uma grande potência, né, principalmente nas questões tecnológicas no século XX, certo? Então, nesse sentido, o Japão vai, né, se alinhar, né, ao seu antigo inimigo, digamos assim, e vai ser o esteio, né, estadunidense na região do Extremo Oriente, né?
Não só, mas basicamente esse é um ponto importante, certo? Bom, além de tudo isso, tá, pessoas, a gente vai vivenciar um período que a gente vai chamar, então, de período da formação, né, de estados de bem-estar social, porque esses países, de modo geral, vão passar por um processo, né, de, digamos assim, alguns projetos sociais-democratas, digamos assim, de redistribuição de renda, de uma diminuição nas desigualdades sociais, de uma série de demandas sociais que vão ser atendidas no quesito trabalho, saúde, lazer, enfim, é chamado baby boom, né? É o período, então, no qual a gente vai ter uma certa explosão demográfica, né? Num pós-guerra, então as coisas vão se recuperando, digamos assim. E a gente vai ter, então, essa perspectiva mais igualitária, mais, né, de atender realmente, né, demandas importantes da população em educação, né, saúde. Então, a gente chama de estados de bem-estar social, né, que vai ser, então, constituída nesse processo. Bom, a União Soviética, né, ela vai, digamos assim, ter suas zonas de influência no leste europeu, né, enquanto a Europa ocidental vai ficar muito mais voltada e alinhada ao capitalismo estadunidense. Em outros pontos a gente não vai ter essa situação, né? Então grande parte desses países vão aderir, mas, né, na verdade de uma forma mais autoritária, né? Assim, não é uma adesão tão plena, na verdade, né? É uma imposição da União Soviética, que é muito mais poderosa, vai acabar engolindo esses países, né, do leste europeu. E ali, então, eles vão ter as suas zonas de influência, com raras exceções, né, que vão conseguir, digamos assim, se manter mais neutros, né, no que a gente vai colocar como um processo de, digamos assim, se fosse os países não alinhados. A gente vai trabalhar com isso quando nós falamos dos processos de independências ou descolonização, né, dos continentes africanos e asiático, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais tarde, em outro vídeo, tá? Mas um exemplo dessa questão, né, complicada, enfim, né, que vai vivenciar a União Soviética, os países sob sua influência, nós temos em relação à Iugoslávia, né? Lembra que eu falei para vocês no final da Primeira Guerra Mundial que vai se formar então a chamada Iugoslávia, né? Então a Iugoslávia ela tinha né, oferecido uma resistência importante durante o nazismo, principalmente sob a liderança do comunista Tito, né? E o Tito, basicamente, ele não queria se alinhar, né, a ninguém, na verdade, né? E aí, mesmo nessa perspectiva né, de em tese, ser, né, uma liderança comunista, ele vai, digamos assim, se organizar para resistir a essa ocupação, essa influência, né, da União Soviética, porque ele tinha uma perspectiva, digamos assim, de desenvolvimento autônomo, né? E com isso, claro, né, Stalin, no período stalinista, né, não vai aceitar, enfim, né, e vai, digamos assim, condenar e romper com a Iugoslávia, né, em 50, Stalin vai morrer em 53, né, e basicamente, então, o Tito, ele vai organizar de uma forma centralizada na pessoa dele, né, ele vai organizar este país, que é um país, né, que vai absorver muitas etnias diferentes, tanto que na década de 90 nós vamos ter um conflito muito duro naquela região, né, vamos tentar trabalhar com esse tema também, mas até então ele ele tentava fazer, digamos assim, como é que eu vou dizer, um revezamento de poder entre as grandes potências que foram absorvidas no processo de constituição da Iugoslávia, né, como a Croácia, a Eslovênia, a Macedônia, enfim, né, a Bósnia, a Herzegovina, a Sérvia, né, então parece que são esses os países que formavam a Iugoslávia e que ele tentou fazer uma partilha de poder, um revezamento no poder, né, até a morte dele. E, bom, depois as coisas começaram a degringolar um pouco mais, porque, como eu falei, ele é um caldeirão étnico, é um caldeirão religioso, assim, muitas divergências, línguas diferentes, enfim, nacionalismos, né, que vão ressurgir, enfim, e vão se sobrepor. Então, é um ponto bastante importante também de resistência ao processo stalinista, mas que também mais tarde vai acabar derivando nessa situação bastante crítica dessa guerra na década de 90, que a gente vai pontuar, certo?
Bom, então era só para te dar essa relembrada, agora nós fechamos essa unidade do livro, vamos para a unidade 2, tá? Então o próximo tópico que eu vou trabalhar, então na unidade 2, que é a unidade Nosso Tempo, tá? Então vocês podem acompanhar o livro de vocês, eu vou escanear o livro e vou enviar. A gente vai entrar então no capítulo 9, o mundo da Guerra Fria, tá? Então aí vão ser vários tópicos que a gente vai abordando, tá? Deste processo chamado Guerra Fria, tá bom? Bons estudos, fiquem bem, se cuidem, se forem sair, saiam de máscaras.